Muito bom dia, rapaziada ligada aqui no canal Glorioso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo de pré-jogo. Botafogo e Mirassol jogam logo mais no estádio Newton Santos. Mas também para comentar aí sobre algumas principal notícia, né, envolvendo o técnico. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o like, que é muito importante, e não esqueça também de compartilhar esse vídeo para outros amigos, amigos botafoguenses, familiares botafoguenses também, tá bom? Tô aqui, ó, com a camisa da Seleção Brasileira, se não me engano, camisa de 2006, para homenagear a vitória ontem da seleção contra a Croácia, com um gol de um jogador do Botafogo, como de costume, né? Danilo marcou e praticamente aí talvez tenha carimbado a vaga dele na Copa do Mundo de 2026. E mais uma vez o Botafogo ajudando a seleção brasileira. E para quem não sabe, pelo menos três dessas aqui, muito se dá aos jogadores que passaram aqui pelo Botafogo. Mas vamos lá falar agora do que realmente importa sobre o Botafogo. Botafogo que logo mais joga contra o Mirassol, dentro do estádio Newton Santos, tá? É o Botafogo que vem de uma derrota muito ruim, muito vexatória, fora de casa, na verdade, uma partida atrasada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, 4-1, muito ruim o jogo. E o Botafogo hoje amarga aí a 17ª colocação com apenas 6 pontos. Em 7 jogos disputados, 2 vitórias, 5 derrotas, 11 gols feitos e 16 gols tomados. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo perdeu 4 e teve apenas uma vitória. Vitória bem conturbada ali contra o Bragantino fora de casa. E o adversário do Botafogo também não vive uma boa fase, o Mirassol, que assim como o Botafogo também está na zona de rebaixamento, está na 18ª posição, com os mesmos 6 pontos que o Botafogo, 7 jogos disputados, porém com uma vitória, 3 empates e 3 derrotas, 8 gols feitos e 10 gols tomados. E nos últimos 5 jogos não venceu nenhuma partida no Campeonato Brasileiro, sendo 3 derrotas e 2 empates. Mas vamos ao que importa. Vamos falar primeiro sobre o Mirassol. Como o Mirassol vem para esse jogo contra o Botafogo, tá? Lembrando que o atual elenco do Mirassol conta ali com alguns jogadores que recentemente passaram pelo Botafogo, principalmente na era SAF, tá? A gente tem aí uma possível escalação do Mirassol, tá? Com o goleiro Walter no gol. Na lateral direita, Igor Formiga. Na zaga, João Vitor e William Machado. E na lateral esquerda, o lateral Vitor Luiz, que teve passagem já pelo Botafogo. No meio-campo, Aldo Filho e Neto Moura. E Gabriel Pires, que também teve passagem pelo Botafogo. No ataque, Galeano, Negueba e Chiquinho Soares, mais uma vez, enfrentando a equipe do Botafogo aí. Então, assim, olho no Tiquinho, olho no Gabriel Pires, olho no Vitor Luiz, porque a lei do ex não pode reinar hoje, tá? Suspensos, desfalque, apenas o jogador Reinaldo. E no elenco do Mirassol ainda temos o Eduardo, que estava no Botafogo, no elenco campeão em 2024, que depois se transferiu para o Cruzeiro e essa temporada foi contratada aí pelo Mirassol para a disputa da Libertadores, tá? E falando sobre o Botafogo, gente, vamos falar sobre o Botafogo agora? O Botafogo que tem aí retornos, né? Retornos aí de jogadores que estavam com suas seleções, que estavam machucados, pendurados. O Botafogo conta com o retorno aí do Ferrarese, do Alan e do Newton, que no último jogo não estavam à disposição. E o Botafogo soltou agora há pouco a lista desses atletas relacionados, tá? Goleiro Christian Lohr, Léo Link e Raul. Os defensores Alex Telles, Basto, Caio Roque, recém-contratado do Botafogo. Ferrarese, Justino, Matheus Ponte, Vitinho e Ítalo. No meio-campo, Alain Medina, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodrigues.
E como opção no ataque, Arthur Cabral, Jordan Barreira, Júnior Santos, Lucas Vidalba, Matheus Martins e Natan. Como todos já sabem, o Botafogo não tem mais à disposição o atacante Arthur, que fechou empréstimo com o São Paulo, e também não terá à disposição o meio-campo que fez ontem gol na seleção, Danilo, que por motivos óbvios, né, estava com a seleção e não vai ter como jogar esse jogo hoje contra o Mirassol. Cara, expectativa agora, gente, antes de falar sobre a possível escalação do Botafogo. Expectativa é que o Botafogo faça uma partida honesta, diferente da que fez contra o Atlético Paranaense. Recentemente, na verdade, as partidas, os jogos do Botafogo não têm sido tão maravilhosos assim, né? O Botafogo tem tido muita dificuldade no ataque e principalmente dificuldade na defesa. Recentemente, o Botafogo tem tomado muitos gols e isso tem atrapalhado bastante a vida do Glorioso na competição. Mas falando agora sobre a possível escalação do Botafogo, o Botafogo deve ir a campo logo mais contra, contra o Mirassol com Raul no gol, Vitinho Bastos e Ferrarese, que entra no lugar do Barbosa, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o, o Atlético Paranaense. Na lateral esquerda, Alex Telles. No meio-campo, Medina e Edenilson, Montoro. E no ataque, formado por Matheus Martins, Santi Rodrigues e como um falso 9 ali, né? O Júnior Santos, que ainda não conseguiu performar aquilo que a gente sabe que ele pode performar com a camisa do Botafogo. Desfalques hoje: Barbosa suspenso, Danilo data FIFA, como já falei para vocês, Cris Ramos, Marçal, Caio Pantaleão e Joaquim Correia lesionados. Então esse é o time que deve ir logo mais contra o Mirassol, na partida de logo mais, né? Sendo repetitivo. Expectativa, enfim, só que o Botafogo faz uma partida honesta, que não perca, isso é muito importante, mas também que não empate, né? Tem que vencer, porque é uma partida aí de 6 pontos e que vai ser muito importante para a sequência do campeonato do Botafogo. E outra notícia, né, que saiu mais cedo aí, que o Botafogo tá praticamente tudo certo para a contratação de um novo técnico. Eu, há 2 dias, há 3 dias atrás, na verdade, eu falei sobre as minhas preferências, né, e as preferências também do Botafogo. Inclusive, falei que não gostaria que o Franklin, ex-auxiliar técnico do Arthur Jorge, fosse contratado, porque o Botafogo não está em tempo de apostar, mas ao que tudo indica, como fala o site do GE, né, e do Fogão.net também, o Franklin Carvalho está perto de ser o novo técnico do Botafogo. A matéria diz o seguinte: após avanço nas conversas nos últimos dias, o português Franklin Carvalho está perto de ser o novo técnico do Botafogo para a sequência de 2026. A informação é do GE, da quarta-feira, hoje, que nos diga. Segundo o portal, a negociação está em fase final, restando apenas detalhes para a conclusão do contrato, como questões financeiras. Botafogo levou em consideração que Franklin já trabalhou no clube quando era auxiliar de Arthur Jorge e não tem custo tão elevado. Ele optou por seguir a carreira de treinador este ano. Gente, vamos ser bem honestos. Pode dar certo? Pode dar certo. Ele conhece o ambiente do Botafogo, apesar de não ter trabalhado com quase 80% dos jogadores que aqui estão, mas pode dar certo. Era a minha vontade? Obviamente que não. Acho que o Botafogo hoje precisa de um treinador experiente, precisa de um treinador que tenha talvez uma gestão de elenco, e acredito que não seja o caso do Franklin, mas contratando, né, gente, a gente não tem muito o que fazer, é torcer para que ele desenvolva um bom trabalho, para que ele performe e principalmente tire o Botafogo dessa situação tão incômoda que está hoje, né? Então, sendo o novo técnico do Botafogo, eu desejo toda a sorte do mundo, apesar de não concordar com essa escolha, tá?
Mas é isso, gente. Videozinho dessa quarta-feira de pré-jogo. Logo mais após o jogo, eu volto aqui com o pós-jogo aqui do canal Glorioso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante. E deixa aqui nos comentários o seu palpite de logo mais. Um grande abraço do Daniel Nogueira e até o próximo.